Game Maker Studio. O que é Game Maker? Sprites, Backgrounds, Objects e Rooms. Game Maker é uma ferramenta fácil para iniciar na programação de jogos, comandos simples e intuitivos. Ela possui uma versão free e uma paga. Nesta aula, como objetivo, teremos a criação dos primeiros elementos, fazer um personagem se mover com o teclado e criar uma interação entre objetos. Sprites são as imagens. Pense na imagem do jogador, dos inimigos, enfim, a imagem é o sprite. Backgrounds são os fundos de tela, o cenário, a imagem para o palco. Objects, responsável por receber os comandos, mover, interagir e etc. Rooms é o ambiente visual da criação do jogo, onde você posicionará os objetos criados e muito mais. Na videoaula prática, nós faremos a criação dos elementos, a movimentação e a interação entre objetos. Em caso de dúvida, reveja a videoaula. Bom, pessoal, com o Game Maker nós vamos agora criar um projeto novo. Ao abrir o Game Maker, você terá Welcome, Open, New e outras opções. Nós vamos clicar em New, vamos dar um nome para o nosso projeto, vou colocar aqui Aula 1 e vou dar um Create. Nessa etapa, nós vamos ver, damos a interface do Game Maker Studio. Veja que ele é no idioma inglês. Nós temos aqui as opções dos sprites, sounds, backgrounds, scripts, fonts, tem diversos. Mas vamos começar com o primeiro conceito que a gente viu, os sprites. Os sprites são as imagens dos elementos que nós temos em um jogo, como um barril, como um tiro, como um personagem. Então como que eu crio isso? Vou em Sprite, botão direito, Create Sprite. Vou dar o nome SPR Jogador. Load Sprite. Eu vou localizar agora a imagem. Eu vou numa pasta que eu já possuo no meu computador. Vou pegar o Mario aqui, ó. E dou um OK. Vou criar um segundo sprite. Botão direito, Create Sprite. SPR Bloco. Load Sprite. Vou pegar um bloco. Deixa eu ver. Tenho aqui. E dou um OK. Dois sprites criados. Se eu quiser agora criar um fundo, o fundo do jogo seria, damos um background. Botão direito, Create Background. BKG 01. Load Background. Vou na minha pasta, que eu já possuo as imagens, os sprites. E dou um OK. Próximo passo, criar os objetos. Botão direito no Objects, Create Object. OBJ Jogador. Vou escolher o sprite. Veja que eu clico na caixinha e já aparece aqui o sprite para eu escolher. Vou deixar deste modo apenas e dou um OK. Tenho que criar um segundo objeto para o bloco. Botão direito, Create an Object. OBJ Bloco. Vou na caixinha e escolho o sprite do bloco. Feito isso, vou dar um OK. Próxima etapa. Criar mais um elemento, a room. Nosso quarto elemento dessa aula. Botão direito, Create a room. Nesta tela, nós vamos agora fazer alguns ajustes. Primeiramente, vou ajustar a tela aqui. 800 por 657.
Vou na opção Background, veja que eu tenho Views, Physical Titles. Vamos hoje lidar com Backgrounds. Eu poderia escolher uma cor. Ou poderia vir aqui na opção, na caixa de nome, e escolher aquele fundo que eu apliquei. Uma outra informação que é interessante é habilitar a função Stretch, que ele vai tentar fazer o ajuste para você desse fundo. Ajustei. Próxima etapa é inserir os elementos. Então vou no Objects, vou colocar o Mario e vou agora colocar aqui bloco. Vou colocar aqui embaixo também, você vai entender o porquê daqui a pouco. Para colocar é só escolher e logo em seguida você inserir ele na tela. Vai clicando dentro de cada quadradinho e vai colocando. Só vou colocar alguns. Está criado. Agora, por exemplo, se eu quiser visualizar isso, tem a opção Run the Game. Vou clicar nela. Está compilando o jogo. E aqui está o Mario. Entretanto, não há movimentação. Por quê? Porque eu não fiz a programação de movimentação. É a nossa próxima etapa. Como que eu faço ele se movimentar? Vou clicar duas vezes no objeto criado e vou em Add Events. Add Events, eu tenho uma série de eventos que você aprenderá ao longo do curso. Hoje vamos lidar com Keyboard. Então vou em Keyboard, Left, Add Event, Keyboard, Right, Add Event, Keyboard, Up, Add Event, Keyboard, Down. Esquerda, para cima, para direita, para baixo. Left. Vou habilitar. O comando que eu estou utilizando é o Moved Fixed. Ele vai mover fixadamente a uma direção que eu escolher. Eu posso escolher N direções, no caso só vou escolher a esquerda, e vou estabelecer uma velocidade, um speed, no caso 5. Será aplicado a ele mesmo. Dou um OK. No Up, vou habilitar o Mover Fixed, setinha para cima e estabelecer 5. O Right, mesma coisa, Mover Fixed. E o Down, que é para baixo. Ok. Feito isso, vamos testar. Se movimenta. Entretanto, ele vai passar. Por quê? Porque eu não ensinei para ele o que é uma colisão. Então ele não está colidindo com o objeto, que no caso seria o bloco. Vamos fazer uma colisão. Objeto jogador, Add Event, Collision. Se ele colidir com o bloco, se ele bater no bloco, Mover Fixed, veja que eu tenho a direção centro e o speed 0. Speed porque ele não vai ter velocidade, então ele vai parar e vai ter um speed 0 no momento que ele colidir. Vou dar um OK. E OK. Próximo detalhe, eu tenho que falar que esse bloco ele é sólido, então vou clicar duas vezes e habilitar a opção Solid. Dou um OK e testo.
Agora ele colide, né, com o objeto. Então aqui, pessoal, você viu a criação desses elementos básicos, que vão ser os sprites, backgrounds, objects e rooms, e a parte de movimentação. Como que eu salvo isso? Vou em File, Save As, já está com o nome, né? Dou um OK, vou substituir meu arquivo, prontinho. Você poderia vir em File, Save também, que ele salvaria para você o teu projeto. Pessoal, essa foi a primeira videoaula. Nós teremos mais aulas, onde você vai lidar primeiramente com toda a parte de animação, interação, entender os elementos, para depois você criar os primeiros jogos. Obrigado e até a próxima videoaula.